Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos concluindo mais um estudo agora do Paulo de Tarso, que a teologia busca sempre focar, tentando entender a complexidade de Paulo de Tarso. Então, nós que fizemos 4 estudos anteriores, agora estamos na conclusão deste estudo. Eu digo para vocês que quanto mais se falar em Paulo de Tarso, mais nós vamos encontrar coisas para refletirmos. Um dia, quem sabe, nós estudaremos as cartas de Paulo na sua profundidade, na sua essência, porque as cartas de Paulo, elas são uma continuação do Evangelho. Emmanuel nos diz, no livro Paulo e Estevão, que quem ajudou Paulo a escrever as cartas foi Estevão, que foi diretamente intuído ali por Jesus, dando uma continuidade ao trabalho do Evangelho. Ou seja, há uma solidificação da mensagem do Evangelho. E nós sabemos que haverá um dia em que o mundo se tornará cristão. Isso não temos menor dúvidas, porque este mundo caminha lentamente para esse processo. No dia que as pessoas entenderem que são imortais, que não precisam ganhar tanto dinheiro, que não precisam ter tanto poder, que não precisam subjugar-se tanto, eles vão pensar numa nova proposta de vida, porque eles estarão saindo do materialismo para a espiritualidade que todos nós temos. Então, nesse dia, os grandes poderosos do mundo entenderão que isso aqui é uma bolha de ilusões, que de repente chega o desencarne e a gente vai deparar com uma nova possibilidade de vida na dimensão espiritual. Não fosse assim, o sol não nasceria todos os dias, a lua não cumpriria seus ciclos, a natureza, todas as coisas da natureza não cumpririam também os seus ciclos de nascer, crescer, chegar a um ponto alto, decrescer e depois desaparecer para reaparecer. Ora, se isso acontece com a natureza, imagina conosco, que somos as principais estruturas da natureza neste planeta. O homem chegou a um apogeu. Agora ele precisa entrar numa nova possibilidade, entender uma nova possibilidade, que é a possibilidade da sua espiritualização. E isso vai acontecer com o planeta, porque o Mestre Jesus está dirigindo o mundo para esse momento. Então, naquele futuro, nós seremos todos fraternos, todos irmãos, nações unidas, corações unidos para um aprendizado ímpar, para uma proposta ímpar de vida, de harmonia, de fraternidade. Paulo de Tarso será, então, muito estudado, será refletido, e nós teremos um grande apoio para as nossas lidas cristãs. Nós já dissemos aqui que Jesus é o mestre da humanidade e Paulo de Tarso é o mestre guia do cristão. Façamos com que os nossos entendimentos se movimentem para isto. E que nós, onde estivermos, possamos ser porta-vozes dessas verdades. Que não cruzemos os braços. O cristão não pode cruzar os braços. Ele tem que ser um ativo social positivo, onde ele leve para todos uma informação diferenciada da mídia, diferenciada daquilo que nós presenciamos no dia a dia, diferenciado de tudo o que se estabelece como materialismo. Precisamos buscar essa espiritualidade, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é fator de extrema necessidade. Veja vocês, os homens caminham, e de repente a natureza dá para o homem a proposta divina.
Ou seja, então os homens vão fazendo, 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 quando chega num ponto, a natureza, a divindade interfere e reencaminha este homem. Assim tem sido ao longo da história. Então, aqueles grandes poderosos acabaram todos, né? Ficaram todos, né, nos túmulos vazios lá, porque os seus corpos já foram destruídos, já foram totalmente desintegrados. E não ficou nada deles, nada, porque a história seguinte deu outra possibilidade. Então, é isso que devemos entender. Onde está a minha vontade de participar desse contexto de apropriações reais, fora da bolha dessa ilusão toda que nos impede de ver a verdade? E a gente vai fazendo, vai aceitando propostas que não são tão ideais assim. Então, essa é a nossa introdução do último estudo dessa série Paulo de Tarso. Nós temos um carinho muito grande por esse espírito, entendemos a importância dele no contexto de humanidade e pedimos, então, a todos vocês que revejam a série, tirem as suas conclusões e abracem essa ideia interessante que aquele espírito deixou aqui para nós. Que, sendo um grande doutor, talhado para isso, ele abandona tudo aquilo para ser um digno representante do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê forças para que a gente possa fazer um estudo que seja benéfico para todos nós. Então, minha gente, vamos aqui, né, trabalhar nosso estudo de hoje, né? Então, Paulo de Tarso, o Cavaleiro do Cristo, episódio 5, o Homem e o Cavaleiro do Cristo. É o que vamos estudar agora. Bom, qual foi, então, o grande legado de Paulo de Tarso? O que a gente pode pensar nisso? Bom, reflexões importantes. O grande legado de Paulo foi o de manter os cristãos em alerta para as novas ideias trazidas por Jesus e o cuidado contra os que não se aderem a elas e tentam impedir os seguidores do Cristo. Observem que coisa interessante. Eu posso ser um porta-voz de qualquer função, de qualquer reino. Eu posso ser. Mas acontece que se a minha posição ou o meu reino estiver contra o reino de Deus, eu estarei cumprindo situações muito infelizes, porque eu estarei me iludindo com um falso reino. O nosso planeta, ele nos ofereceu fartas oportunidades de entendermos o reino de Deus durante esses milhares de anos que estamos aqui. Só que agora é definitivo, o planeta vai mudar. Pela precessão dos equinócios, ele está girando, né, virando a sua face para o núcleo da galáxia, onde ele receberá grandes influências eletromagnéticas e se transformará naturalmente. E vão mudar muitas estruturas, como já estão mudando. E se a gente não nos adequarmos a elas, nós vamos ter sérios problemas, sérios problemas. Então, não há como estabelecer mais reinos paralelos. Agora é só o reino de Deus. É isso que a espiritualidade nos ensina, que a doutrina espírita nos oferece como reflexão. E que o Evangelho de Jesus é a base, a solidez dessa mudança. Então, aquele que não entender assim, né? Que não entender as ideias de Paulo de Tarso, que foi o grande seguidor, né? O grande continuador da obra de Jesus, né? Então, vão ter problemas se não aderirem a elas.
que você possa aderir, mas aderir de verdade, sabe, meu irmão, minha irmã? Não é mais tempo da gente ficar fazendo de conta que estamos aderindo, não. É o momento de a gente levantar de manhã e receber a insígnia do Cristo e viver o dia com aquela insígnia, trabalhando para Ele. Descrever o que Paulo disse a respeito de Deus e do mundo, sobre o mal e a solução do mal, sobre o que se entende por humano e como podemos nos tornar mais plenamente ou verdadeiramente humanos, torna-nos eficientes na busca por melhores critérios de comportamento e convivências. Vamos pegar essa frase aqui, tornar mais plenamente ou verdadeiramente humanos. O que é um ser humano? Um ser humano é aquele que já chegou num projeto tal da sua evolução em que ele adquiriu a razão, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, de escolher. E a mensagem mais interessante para esse momento é vigiar e orar, para que as tentações do passado não voltem a nos importunar. A gente vai vivendo o tempo, vai vivendo cada coisa no seu tempo, e passou aquele tempo, aquilo que era, passa a não ser mais interessante, passa a ser coisas de validade vencidas. Então, é preciso que a gente entenda assim, o verdadeiro, o pleno humano é aquele que busca a sua essência. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim, qual é a minha função. Esse é o verdadeiramente humano, não aquele que repete as coisas dos animais racionais. Comer, beber, vestir, namorar, ter um trabalhinho cheio de benefícios e dormir. Isso os animais fazem. Fazem o tempo todo. O homem não. Ele tem capacidade de refletir, de olhar, de analisar, de propor. Ele trabalha num universo de possibilidades imensas, infinitas, e ele tem que saber trabalhar essas possibilidades. Ele hoje tem a física quântica, ele tem o evangelho, ele tem a doutrina espírita, ele tem toda uma história, todo um legado, ele tem todo um arquivo histórico guardado nele. Então, este é o homem que busca ser pleno. Continuando, então, estudar Paulo de Tarso é, pois, dever de todo espírito que deseja um amadurecimento espiritual necessário ao entendimento do Evangelho e da doutrina espírita. Então, meu irmão e minha irmã, nós não estamos terminando um ciclo de estudos. Na verdade, nós estamos iniciando. Só que agora é cada um de vocês, cada um de nós, que precisamos entender isso. De vez em quando, e, se possível, numa sequência, você estude as cartas de Paulo. Vai ser difícil, às vezes, você entender, porque Paulo falava numa linguagem grega do século I da nossa era. Mas, se você tiver dificuldade, vamos dialogar, vamos conversar, vamos fazer encontros para que a gente possa entender o que isso está dizendo. No dia que nós começarmos a buscar isso de verdade, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor. Olha como é fácil, como é simples contribuir, né? O que a pós-modernidade nos fornece é uma nova afirmação da doutrina da queda, que na doutrina cristã deveria sempre convidar uma nova afirmação no símbolo e na prática, bem como na palavra da redenção. Vejam que interessante, esse texto ele foi tirado, né, de um livro sobre Paulo de Tarso. Então, ele está dizendo, a pós-modernidade está nos falando de uma doutrina de queda. E na doutrina cristã, deve ser sempre algo que nos convidar para uma nova afirmação. No símbolo e na prática, bem como na palavra da redenção. Olha, minha gente, quando Paulo de Tarso falou isso, no século I, ele já estava propondo, desde aquele tempo passado, uma nova
possibilidade para que o homem, abraçando o evangelho do Mestre Jesus, ele pudesse criar sociedades melhores, condições melhores. Era o que Paulo pensava, né? Só que a história que se seguiu, depois dos grandes martírios dos cristãos, foi uma história de tentativa de adequação do evangelho de Jesus aos interesses dos homens. Como se Jesus viesse aqui praticar a possibilidade do homem se fixar em seus interesses pequenos, mesquinhos. E o que a gente viu aí ao longo da história, é claro que o homem tinha que fazer seus movimentos de aprendizagens, claro, ele tinha que ser um homem que conseguisse entender como o mundo funciona, como é que são as leis que governam tudo, ele precisava saber isso, mas ele não precisava ter se distanciado do evangelho. Se ele tivesse feito isso concomitantemente, hoje nós teríamos uma sociedade completamente diferente. Entendem? Mas nós, cada um de nós, dentro de uma parcela qualquer, contribuímos para que o mundo chegasse a esse nível que está hoje de desentendimento. É um barco ou uma barca onde as pessoas falam línguas diferentes, como na Torre de Babel. Não, é preciso mudar isso. Se nós queremos ser espíritas de verdade, temos que acabar com essas divisões que muitas vezes ocorrem. Eu entendo assim, você entende daquele jeito que ele entende, eu vou brigar pelos nossos entendimentos, não cada um entende de uma maneira. O importante é a síntese dos entendimentos, que todos eles nos elevem espiritualmente. Então, não é o meu centro espírita funciona assim, o seu centro espírita funciona... Nós não somos donos de nada relacionados a centros espíritas. Nós somos pessoas extremamente necessitadas da doutrina espírita para a nossa redenção. A doutrina espírita, então, abre um caminho pioneiro através da visão de um novo mundo que ninguém mais está formando e que nós temos a oportunidade de formar. Isso que eu estou dizendo. Vamos formar um movimento espírita coeso em torno da mensagem pura do Evangelho, que muitos espíritos deram suas vidas por ele. Nós não podemos entrar nessas falácias daqueles que não conhecem o que nós conhecemos. Eles conhecerão também, porque são filhos de Deus, e um dia desses eles encontram com essa mensagem. Mas quanto a nós, que já encontramos, nosso trabalho é muito grande, muito grande. Paulo de Tarso, na visão de Norton Wright, que escreveu esse texto aí em cima, tem o papel vital de desempenhar nessa missão. Então, ele cita 3 importantes aspectos. Vamos agora no raciocínio de Norton Wright, que foi um pastor irlandês, já desencarnado, mas ele vai dizer isso aí agora. Vamos ver o que ele tem a nos ajudar. Primeiro, reconstrução do ego. O importantíssimo ego da modernidade, soberbo, autossuficiente, cognoscível e autoafirmativo, foi demolido, formando uma massa de significantes instáveis. Nós vamos encontrar isso em outros escritos também, que a massa hoje ela está muito instável. Ela perdeu aquela solidez. Por quê? Porque os egos estão cada vez mais fragilizados. A pessoa que é egoísta, egocêntrica, aquela pessoa que é soberba, né? Ela está perdendo isso porque ela está vendo que ela fez tudo isso em função do materialismo, da proposta de estar no materialismo, a proposta de estar gerenciando o materialismo. Só que cada dia que passa, o materialismo vai ficando líquido. E aí, o que vai acontecendo? Ela vai perdendo essa soberania
nesse campo, ela vai ficando cada vez mais insegura e fragilizada. Então, ela precisa reconstruir isso. Só que não mais em cima do materialismo, e sim da espiritualidade. Reconstrução do ego a partir da dinamização das nossas potências em direção à nossa individualidade, que é o real, que não é a persona, mas que é o real, o ser indivíduo, que sabe de si, que se autodetermina enquanto um buscador da sua essência divina. Isso tem que ser ponto de honra para aquele que quer melhorar, para aquele que quer se encontrar. O ego, que está no centro, acabou se transformando em um volúvel espelho de caleidoscópio, porque nós fomos cada vez mais nos apropriando dessa possibilidade do orgulho e do egoísmo numa questão de ter, né, e estar. O orgulho me dá aquela proposta de que eu estou aqui e você tem que entender que eu estou aqui. Isso é orgulho. Se você não entender que eu estou aqui, eu vou usar de toda a violência possível para você entender que eu estou aqui. E você tem que me respeitar como eu sou e como eu estou. E o egoísmo. Então, para que isso seja formatado, eu preciso de ter muita coisa. Eu preciso de ser observado com respeito, porque eu sou portador de muitos bens materiais. E aí fica essa confusão, que os hindus, né, chamam de mundo de Maya, ou seja, mundo da ilusão. E aí a gente fica volúvel. E fica um caleidoscópio, porque a gente fica numa dança extremamente estranha, onde muitas imagens e figuras surgem e nenhuma se fixa. Já viram? É o que nós estamos vivendo na atualidade. Então, precisamos sair disso. Reconstruir esse eu, ou esse ego, a partir da proposta do reino divino que está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês. Então, é muito simples entender isso. Ou nós vivemos nessa fluidez instável, nesse caleidoscópio, ou então nós busquemos toda uma estruturação do ser individual, do ser divino, dentro do projeto de divinização que Deus propôs para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. Mas, com Paulo, existe uma saída. Não para a reconstrução de um arrogante ego modernista, mas para um novo modo de ser humano, no amor de Deus uno e revelado a ele. É isso que nós estamos dizendo, minha gente. Se alguém está em Cristo, esse alguém está na nova criação. Isso é Paulo de Tarso aos Gálatas e aos Coríntios. Então, se nós estivermos em Cristo, ou seja, se nós estivermos seguindo o Evangelho de Jesus, que é o Cristo externo, nós estaremos modificando a nossa nova criação do Cristo interno. Então, Jesus, o Cristo externo, já avançado na sua evolução, mas que vem até nós para buscar o Cristo interno que somos, que às vezes nem sabemos. Então, se alguém estiver com Cristo, esse alguém está na nova criação, que é a própria autocriação. Então, no futuro, as pessoas viverão em busca da expansão do Cristo interno, em contrapartida ou em busca do Cristo externo que está gerenciando tudo. Então, será uma união de Cristos. Eu, você e Jesus. Percebe? A tua grandeza. Sabe de você. O quanto que você é importante em tudo isso. Para refletir. Então, podemos concluir afirmando: sou amado, portanto, existo. Agora nós vamos
falar sobre a reconstrução do saber, né? A modernidade nos afirmava que se podia conhecer as coisas objetivamente. A pós-modernidade mostrou a afirmação como um golpe de força. Mas para Paulo, e quase sempre para o pensamento cristão, a maneira cristã fundamental do conhecimento é o amor. Então, havia sempre aquela busca de conhecer tudo o que existe, né? Então, de repente, nós paramos para falar assim, mas para que eu estou conhecendo todas essas coisas? O que isso tem a ver comigo? Você sabe aquele adolescente que está lá no ensino médio, ou antes disso, estudando, por exemplo, uma matéria que ele não tem menor afinidade com ela, porque não faz parte do conteúdo dele ainda, e ele não vai exercer aquilo lá no futuro, e aí ele interroga, para que eu estou estudando isso? Esse é um ponto que a educação vai ter que resolver no futuro. Até que ponto são válidas aulas maçantes em que a pessoa não está nem um pouco interessada nela, porque não faz parte do conteúdo dele naquele momento. Claro que um dia todos adquiriremos conhecer pleno, mas naquele momento não faz parte. Então a gente fica nessa briga. Eu busco conhecer objetivamente as coisas, ou eu dou um golpe de força para conhecer isso. Que coisa que é essa? Isso perturba o educando, não só da escola, mas não é só da escola formal, mas também da escola da vida. Então, Paulo de Tarso nos mostra que a maneira cristã fundamental do conhecimento é o amor. Isso é fantástico. Por quê? Porque o amor é a lei suprema que vem de Deus. Todas as demais leis, elas saem da lei do amor. Ainda temos uma cabecinha meio pequena para entender isso em profundidade, mas você observa que o amor é uma construção. Então, você tem inteligência, harmonia, perfeição, belo e bom, você tem amor nesse ritmo de construção. E aí você vai observar que o universo é tudo isso. Ele é inteligente, ele é harmonioso, ele é perfeito, ele é bonito e ele é bom. Então, ele é o amor. Ou seja, um universo inteiro, com todas as suas possibilidades, com todas as suas diversidades, ele tem como essência o amor. E o que é o amor? É uma estrutura energética que une as pessoas em torno do bem, não mais no maniqueísmo, não mais naquela busca insensata do bem e do mal, onde eu flutuo nisso. Tem pessoas que são do mal, definitivamente do mal, e não conseguem entender que o vilão sempre perde, porque a lei suprema é a do amor. Enquanto não entendemos assim, nós vamos vivendo nessas flutuações que vão cada vez mais nos tornar líquidos, vivendo em caleidoscópios. Então, a busca do amor, essa é a proposta de Paulo de Tarso. No amor, a pessoa que ama simultaneamente afirma a alteridade do que é amado e seu próprio envolvimento profundo com o outro. Olha que beleza. Vamos pensar o seguinte. Aqui estou eu, aqui está o outro. Em mim está a essência divina. Deus está comigo. O outro é a essência divina, Deus está com ele. No momento em que houver um envolvimento da legítima fraternidade, eu vou potencializar o outro pelo amor que eu tenho, estabelecido pelo Deus que está em mim, e o outro vai me potencializar pela essência do amor de Deus que está nele. Isto será a legítima fraternidade, o envolvimento profundo com o outro. Não para usar o outro, abusar do outro, submeter o outro aos meus caprichos. Pelo contrário, para compartilhar com ele essa essência do amor que nós temos
porque Deus está conosco. Interessante isso, né? Essa ideia nos transporta para além da linha divisória do objetivo-subjetivo. Não só a justificação pela fé, mas aquele conhecimento de Deus, do mundo e dos outros, reciprocamente, pelo qual Paulo se esforçou. Isso nos fará avançar intelectual e culturalmente. Vamos lá? Acaba objetivo com subjetivo. Tudo é uno. Tudo é Deus. Não vamos só justificarmos pela fé. Eu acredito. Não, mas eu conheço Deus. Então não tem mais que justificar nada. Eu conheço Deus. Ele está comigo. Eu tenho conhecimento do que ocorre nos mundos. Para que existem os mundos? Que são só esteiras cósmicas para me ajudar a evoluir, a crescer, a conhecer Deus. Então, eu não vou querer saber se o planeta X tem lá um determinado minério que me fará extremamente bilionário se eu capturar, como aconteceu recentemente de um asteroide aí, que dizem que o minério que tem nele vale 7 trilhões de dólares. Meu Deus! Até quando vamos buscar essas coisas, né? Então, Paulo nos ensinou isso. Acabe com essa divisão entre mundo físico e mundo espiritual. Não precisa mais você buscar essa justificação pela fé, ou seja, você se firmar porque eu acredito em Deus. Não, vai. Tudo se Deus quiser. Não, você não precisa mais disso. Você tem plena certeza que Deus quer, porque Ele está com você. Você conhece o mundo. Então, você não quer abusar do mundo, você vai usar o mundo como uma esteira cósmica para a tua evolução. Isso vai fazer com que o nosso avanço intelectual e cultural vai se transformar muito. Já pensou quando a cultura do mundo estiver estabelecida nessa proposta de Paulo de Tarso? Quanta coisa nós vamos mudar, quantas coisas nós vamos viver, nós vamos transcender com elegância, com nobreza. Né? Agora nós vamos à reconstrução da grande história. A história que Paulo narra é igualmente a história que ele viveu cada dia. É uma história de amor e não de poder. Naturalmente, existe um poder que acompanha o amor, mas só que se torna perfeito na fraqueza. Isso é profundo. Não é? Então, Paulo narra uma história de cada dia, que tinha o poder, mas tinha o amor. E quando você tem o amor, o poder se torna perfeito e fraco, porque o maior é o amor. Então, o poder se inunda do amor, ele se enfraquece enquanto subjugação, enquanto totalitarismos, ditaduras, ele se enfraquece ali e fica perfeito, porque ele está gerido pelo amor. Já pensou quando nós tivermos esse critério estabelecido no mundo? O poder perfeito enfraquecido pelo amor? E o amor gestando esse poder? Meu Deus! Com certeza não teremos mais misérias. Não teremos mais marginalizados em periferias. Não teremos mais fome, não teremos mais doenças que já poderiam ter sido curadas há muito tempo. Nós nos amaremos uns aos outros. E o meu amor te cura. O teu amor cura o outro, que cura o outro. Porque não há nada mais potente na cura do que o amor. Vocês observam nas posturas de Jesus enquanto curava. O que ele fazia? Ele estabelecia o nível de amor dele para aquele enfermo. E dentro da possibilidade do enfermo, ele era curado. Se ele voltasse a enfermar, era por problema dele. E Jesus alertou.
Cuidado quando um ladrão sai da sua casa. Você tira o ladrão, mas se você não fechar a porta dos fundos, ele vem com mais 7. Então, Jesus informou isso. Ou seja, o amor precisa ser pleno em tudo e em todos, para que o mal realmente saia, vá embora. Paulo desce às profundezas da nova versão cristã da história judaica, a fim de dizer de novo e viver outra vez a mensagem que podia criar um novo sentido de florescimento humano, nutrido por uma nova apropriação do evangelho cristão em nossa própria era. Ora, Paulo estudou Moisés, Paulo estudou os profetas, Paulo estudou com grandes sacerdotes, sumos sacerdotes lá do Sinédrio, que era a representação máxima do judaísmo. Então, ele sabia de tudo aquilo, mas quando ele vê o evangelho, ele fala assim, peraí, o evangelho supera tudo isso. O evangelho é a proposta superior. É a mesma coisa que nós hoje podemos ser doutores, doutoras, podemos ser sábios, né? Em muitas ações, mas, minha gente, é preciso o evangelho em nossas vidas. Eu estou dizendo para você, com toda sinceridade, no dia que eu desencarnar, que eu chegar no mundo espiritual, eu terei essa tranquilidade. Eu falei aquilo que o evangelho fez para mim, eu falei para as pessoas. Não busque o evangelho como religião. Não faça isso. Busque o evangelho como ciência, filosofia, com possibilidade de transformações morais e éticas, que aí sim te leva a um conteúdo que você pode chamar de religião ou então de retorno ou de volta consciente para Deus. Aí sim. Mas, antes de tudo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é modo de viver, ele é o estabelecimento de uma nova possibilidade. Aí, se depois disso tudo você encontra o sagrado e chama isso de religião, aí é por sua conta. Mas Jesus não criou nenhuma religião. Você pode chegar a esse nível de se sentir plenamente religioso, mas, antes de tudo, você tem que conhecer a ciência, a filosofia, os movimentos que o Evangelho faz no ser humano na construção de uma ética, de uma moral, de uma nobreza, de um bom caráter. Aí nós vamos entender o que de fato é o Evangelho, que será estudado desta forma no futuro. Ainda na reconstrução da grande história, Deus será tudo em todos. Afirmação de Paulo, que está em Gálatas 6,14 e Romanos 8,21. Então, Deus será tudo em todos. Porque nós deixaremos esse Pai crescer dentro de nós. Não é? Nós deixaremos que esse Pai cresça e flua através de nós. Cresça em nós e flua de nós. Isso é o nosso grande projeto do futuro. Esta é a história e o fundamento de todo o conhecimento. É a rocha sobre a qual Paulo nos convida a manter como novas criaturas, chamadas, justificadas e glorificadas, a partir da missão reanimadora de ser, conhecer e narrar. Esta é a missão da coragem. Você está fragilizado, fragilizada? Você tem nas mãos o ímpeto da coragem. É só fazer. É só buscar essa essência. No dia que todos nós buscarmos essa essência, o mundo vai nos copiando. Então, essa é a missão do espírita. É ser esse projeto transformador, sempre, da sociedade. Então, ele não pode ser conivente com os erros cometidos por seres sociais que desconhecem isso aí. Ele precisa ser o objeto transformador. Ele não pode ser conivente com o erro, com os vícios,
com as paixões desenfreadas, com propostas ideológicas, muitas vezes absurdas, tacanhas, ou sem sentido ético e moral. Então, ele não pode ser conivente com isso. Se ele for, ele ainda não entendeu. Ele ainda precisa parar para refletir. Parar para reflexionar. Na parábola do bom samaritano, Jesus faz um perfeito estabelecimento em nós da autocaridade. Olha que interessante, né? Emmanuel chega até a falar que ali Jesus estabeleceu a caridade no mundo. Até então não se falava em caridade. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. Passou um sacerdote, não se preocupou com ele. Passou um levita, não se preocupou. Agora passou um samaritano e se preocupou, curou, pensou as feridas dele ali com o que ele tinha, e depois levou para uma estalagem e disse, eu volto depois, cuida dele. Sintetizando a parábola, quem é esse homem? Eu, você. O que nós estávamos fazendo? Saindo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém aqui, no estabelecimento da sacralidade. Jericó no comércio aberto, ou seja, estava saindo do sagrado para o profano. Aí, como eu estava descendo, aqui está cheio de pessoas que já estão com baixa frequência, então eu fui assaltado por essas pessoas, por essas ideias, por essas ideologias. E aí eu fiquei muito doente, porque eles me tiraram toda a minha possibilidade de ação. Aí, dentro de mim, aquilo que eu sabia aqui do sagrado, do sacerdotal, tentou passou por mim, passou pelas minhas das minhas misérias, e eu não tive como usar esse sagrado aqui para me ajudar. Passou o levita, que era o portador da lei. Então, com todos os meus conhecimentos, eu não consigo. Até que passa o samaritano. Quem é o samaritano? Eu mesmo, no meu profundo estado reflexivo. É quando eu, meio que isolado, sozinho, deixado de lado, machucado, maltratado, falo, agora eu tenho que melhorar. Então, eu começo a utilizar de valores que eu, com certeza, tenho. E aí, eu fico recluso numa estalagem para as minhas reflexões. Então, eu me machuquei e agora eu tenho que me erguer. Isso é a missão da coragem. Então, se tivermos nessa condição, daquele homem que saiu do sagrado para o profano, está caído, machucado, você tem que se tornar um samaritano de você, para você se cuidar. E aí tem a tal missão da coragem. Entende? Reflexões agora de Emmanuel. Né? Emmanuel faz essas reflexões no livro Paulo Estevam. As igrejas amornecidas da atualidade, igrejas mornas, né? Que não funcionam muito, e os falsos desejos dos crentes, nos diversos setores do cristianismo, justificam as nossas intenções. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e à manifestação do menor esforço. É o que nós vemos. Pessoas que buscam os seus templos religiosos apenas para cumprir uma obrigação dentro do cômputo de religioso dele. Mas não estão ali buscando esforçar-se para mudar, para melhorar, para avançar. Então, são igrejas mornas e falsos desejos de outros. Ele vai continuar dizendo, olha, muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregaram-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Gente, não mudou nada.
desde a época de Paulo para cá. Não mudou nada. Ainda estamos buscando os benefícios dos céus. Ah, mas Deus vai me ajudar. Sim, Deus vai te ajudar. Você é uma pessoa boa. Você só faz umas coisinhas assim, mas isso ele perdoa. E a gente fica envolvido nessa falácia tão triste, tão infantil, né? E ficamos acomodados. Ah, vai dar tudo certo, né? Aí vem uma dor, você vai lá na farmácia, compra um remédio, vai no médico, aí dá uma melhorada, dá uma ajudadazinha para ver se você dá uma, né? Potencializa espiritualmente, e nada. Ah, vamos divertir, vamos cantar, vamos fazer tudo que der vontade, porque a morte é certa. É, sim, a morte é certa. Mas e depois? Tem que pensar no depois. Depois não tem regalos de ordem material. Lá não tem bebida, lá não tem cigarro, lá não tem esses festejos mundanos, lá não tem nada disso, lá tem a verdade. Você chega lá e fala assim, peraí, o que você fez na sua vida? Você é um suicida involuntário? Você é um suicida inconsciente? Mas é um suicida. Você não tirou a vida do teu corpo de uma vez só, mas tirou aos poucos. Aí você vai ter que resolver isso. Continuando, então, né? Ainda as reflexões de Emmanuel. Olha, muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Nós já tivemos estudos sobre Paulo de Tarso, em que as pessoas diziam que ele era um infiltrado humano para pegar, né, as propostas dos cristãos para entregar para os romanos, martirizar os cristãos. Gente, que infantilidade, que infelicidade dessas pessoas. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu, numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Paulo era firme, porque o espírito, na sua jornada de ascensão, ele tem que ser muito firme. Porque senão as pessoas vão tentar derrubá-lo. E Paulo era assim, ele era firme. Você quer? Tudo bem, você não quer? Então me dá licença que eu vou. E aí as pessoas achavam que ele era ríspido. Não, ele era firme. Realmente, Paulo de Tarso era uma pessoa muito forte. Ele não aceitava meias palavras, meias verdades. Isso não existia. Então, ele não aceitava de jeito nenhum. Você quer, meu irmão? Quero, então vamos. Você não quer? Então fica aí na sua que eu estou indo. É assim que tem que ser. Temos que desapegar daqueles que não querem caminhar. Agora, por que Jesus apareceu para ele? Por uma graça? Não, porque Jesus precisava dele. Como Jesus pode aparecer para mim, para você, porque precisa de nós. Aliás, ele aparece sempre, né? Através de mensagens, de sonhos, através de conversas equilibradas, de posturas dignas, ele aparece. E o que nós estamos fazendo? Nós perguntamos para ele, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dessa pergunta a gente se transforma completamente para cumprir aquilo que ele quer que a gente faça. Analise isso. Quando Jesus aparece para Paulo, Paulo não fica assim, ó Senhor, te dou graças. Não, ele falou nada disso. Ele pergunta, quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Ele reconhece na hora. E aí, meu amigo, Jesus fala assim, prossegue que nós vamos te guiar. Aí ele vai estudar. Fica 3 anos estudando no deserto de Dan para entender o que ele tinha que fazer para frente. Quantas pessoas chegam no centro espírita e a gente, né, comenta, olha, estude, é necessário que você estude, e a pessoa fica, sabe, deixando para depois, que negócio, né? E não tem nada. Eu tenho um amigo que ele é médium extraordinário, e ele, então, estava me falando que um certo dia ele conversando com uma pessoa que era diretor
de uma casa espírita que tinha a chave da casa. Então, na conversa, ele pergunta para ele, né? Esse meu amigo pergunta para aquele diretor, qual que é mesmo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Ele fala, rapaz, sabe que eu não sei? Era ele, né, minha gente? Isso é de assustar. Então, você é diretor e você não estuda? Paulo estudou. Por mais que ele já fosse doutor do Sinédrio, ele se curvou perante o Evangelho e foi estudar com tecelões, um casal de tecelões, que eram muito simples. E que, na verdade, ele havia mandado matar o pai de um deles, da moça, né? Quando ele perseguiu os cristãos. Então, ele se submete àquelas lições daquelas pessoas simples. Você se submeteria? Você chegaria para uma pessoa bem mais simples que você, com menos conhecimento intelectual, acadêmico de você, e você aceitaria que ele tivesse uma aula? Pense nisso. Se você aceita, parabéns. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Jesus sempre fala isso. Olha, você quer me seguir? Tá. Então pega a tua cruz e vem. Ou seja, você vai ter problemas. Porque o homem não quer isso. Então, onde você estiver, você estará contra a proposta vigente. Então, você vai sofrer ataques. Mas se você perseverar até o fim, aí você vencerá. E não se importe. No mundo você vai sofrer aflições, mas eu venci o mundo. Então, Jesus não oferece ainda, por hora, gozos plenos por segui-lo, não. Ele mostra que teremos dificuldades na nossa família, nos nossos colegas de trabalho, nas nossas relações sociais, porque a cultura vigente está muito distante do Evangelho de Jesus, muito embora ele seja falado da boca para fora, aos gritos ou no silêncio sepulcral de certos tempos. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Isso aqui, gente, é para todos nós nos alegrarmos. Esse texto de Emmanuel aqui. Quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Todos nós, por termos Deus dentro de nós, estamos no trabalho para o Pai. Aí na tua profissão, na tua casa, no teu social. Então, entenda esse ministério de Deus que te compete. E vá fazer esse ministério, vá fazer isso acontecer onde você estiver. Florescer. Você tem que perfumar como flores onde você estiver. Percebe? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Desatenção e capricho é o que nos tira do cumprimento do ministério de Deus que precisamos realizar. Desatenção e capricho. Muito disso vindo pela miopia, pela ilusão, como diz Carlos Drummond de Andrade. A desatenção, minha gente, é um processo de autoalienação ao que você vive. Olha, nós estamos vivendo no século XXI, com muitos avanços, né? E vivemos desatentos, sabe? Nossos pensamentos, assim, flutuam como se nós fôssemos animais irracionais, que as ondas passam pelos animais e eles não conseguem decodificar.
Então, a gente vai nessa onda, não decodifica nada e não sabe nada do que está acontecendo à nossa volta. Ou então por um capricho, né? Ah, eu sou ainda muito novo, eu sou muito nova, eu estou estudando agora, estou me aprimorando, enfim, aprimorar para quê? Se você já tem um roteiro da sua reencarnação. Claro que você precisa estudar, claro que você precisa ter uma condição qualquer que te coloque dentro do projeto social, mas tudo tem um limite, tudo tem um ciclo, tudo tem um ponto de parada. Vou dizer para vocês, eu presenciei, né, no passado, muitos profissionais que eles tinham aquele estudo acadêmico da época e depois eles se punham a trabalhar. E o trabalho estimulava-os ao mais conhecimento. Era automático esse conhecimento. Eles não participavam de grandes congressos, não tinha isso. Mas eles participavam da efervescência do próprio acontecer profissional. E eles falavam coisas naquela época que hoje estão sendo descobertas. Então, a apropriação perfeita daquilo que me compete fazer me garante a continuidade do aprendizado. Que eu posso consolidar, sim, com congressos, participando desses encontros, que são muito valiosos, mas não adianta eu chegar lá e caprichosamente me colocar como um doutor, uma doutora, que ali está fazendo uma frente qualquer, porque depois eu vou exibir, né, no meu currículo aquilo ali, caprichosamente. Então eu não vou entender nada. Vão falar, 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 e eu vou dormir, dormir, dormir. Vaguear devagar, me iludir que estou aprendendo. Então, Emmanuel diz isso aí. Desatenção e capricho. Cuidado. Capricho pernicioso. Cuidado com isso. Né? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Isso aqui a gente põe para reflexões nossas. Você já teve essa convocação pessoal para trabalhar para o Cristo? Porque se você ainda não teve, é porque você ainda não se capacitou emocionalmente para isso. Porque Jesus não fica buscando só doutores, não. Se ele fosse buscar só doutores, o apostolado dele seria por Sócrates, Buda, Zoroastro, Platão, essa galera toda. Ele buscou pescadores, minha gente. Pescadores, homens simples e outros muito simples. Então, aquelas pessoas simples receberam a convocação de Jesus. Isso é uma lição muito grande. Bom que eu seja doutor, bom que eu seja doutora, claro. Mas se eu não buscar essa convocação do Cristo para as minhas atividades, eu posso me iludir naqueles títulos que eu tiver. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Cuidado quando você diz não a um convite para um trabalho do bem. Cuidado. Quando você não encontra um tempo para isso. Muito cuidado. Você está se enganando, se iludindo. Preste atenção nisso. Minha gente, temos que acordar. Temos que acordar. O tempo está acabando. Tem gente que já não tem mais como ficar aqui no planeta. Que fiquemos nós para o novo ciclo que vai se abrir. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se,
tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Impressionante isso aí. Então, aquele trabalhador convocado, né, e que não faz isso, não nega a si mesmo, ou seja, não muda a sua estrutura, o seu comportamento, não muda a sua cultura pessoal, não se arrepende do que ele fez de errado, porque quando nós não arrependemos, aquilo fica latente dentro de nós. Não, vou fazer de novo. Por exemplo, eu tinha um vício muito grande, então eu não me arrependo do vício, não mudo esse vício fica dentro de mim. O arrepender é isso, é você expor o teu problema para que seja solucionado. Tomar a cruz, meu amigo, é trabalhar. Tomar a cruz é o seguinte, 3 horas da manhã te ligam, olha, o negócio está difícil, você pode me ajudar? E você prontamente, sim, senhor, vamos ver, vamos conversar. Ou coisas outras, né, que acontecem conosco quando nos tornamos trabalhadores do Cristo. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. O Paulo sofreu muito, viu, gente? Sofreu fisicamente mesmo, é pedrada, cusparadas, zombarias, né? Açoites, encarceramentos. Nós não vamos precisar disso, não. Para nós ficou bem mais fácil. Mas mesmo assim a gente põe obstáculo. Mesmo assim. Então, cuidemos, né? Porque nós temos que caminhar nas sombras do mundo ainda, nesse encontro do Mestre. E temos que fazer com que as encruzilhadas das nossas vidas nos indiquem sempre o caminho de Jesus. Sempre. Foi muito mais que um predestinado. Paulo foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz, diariamente. Essas são as observações que Emmanuel está trazendo para nós. Eu vou discutir isso? Você vai? Bom, você até pode, né? Mas cuidado, porque você pode estar perdendo uma grande verdade, né? O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde, Senhor, o que quereis que eu faça? Ele estava vindo daquele mundano, das experiências puramente humanas, ainda buscando aquelas coisas normais que um jovem busca, né? Consórcio matrimonial, ganhos materiais para sustentar a casa. Ele estava naquela posição. De repente, dá uma mudança radical nele. E ele fala, o que o senhor quer que eu faça, Senhor? Entre ele e Jesus, havia um abismo. Diferença imensa, né? De evolução, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então, naquele primeiro abismo entre Jesus e Paulo, agora esse abismo foi sendo superado, né? Imagina onde Paulo está hoje. Você imagina? O que Paulo está fazendo hoje? Qual a função dele hoje? A gente nem sonha, nem sabe. Diminuiu muito o abismo entre ele e Jesus, porque ele se tornou um trabalhador atento do Cristo. Isso pode acontecer comigo e com você, mas tem que ter a determinação de Paulo, né? Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Você sabe que Estevão foi o irmão da noiva dele, né? E que ele mandou matar a pedradas, porque Estevão era cristão, ele não sabia que ele era irmão da noiva dele, mas Estevão era aquele grande cristão que anulava a retórica de Paulo, quando Paulo pregava os profetas, Moisés, os profetas, Estevão pregava Jesus, Paulo ficava assim diminuído. Então, ele não gostou daquilo, mandou matar Estevão, né? A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Mas depois,
Depois que acontece a transformação de Paulo, ele vai reencontrar Estevão, agora na espiritualidade, mas aí, como diz Emmanuel, né, a vida deles está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então, Jesus chama todo mundo, vem cá. Aí ele chamou 12, depois chamou Paulo, aí depois chamou José, Antônio, Francisco, tal. Agora chamou você, chamou eu. E nós vamos fazer o quê com esse chamado? Não é? Personagens, então, da história de Paulo. Vamos ver quem transitou aí pela história de Paulo. Abigail, que foi a noiva dele, que desencarnou muito jovem, com problemas sérios de saúde, né? Estevão, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, Prócoro, que foi o que introduziu Paulo lá na Casa do Caminho, era um jovem que tomava conta da porta, né? Então, ele percebeu que Paulo tinha mudado. Então, ele coloca Paulo dentro da Casa do Caminho para começar o seu trabalho dentro do cristianismo. Barnabé é o grande amigo de Paulo. Maria Marcos, a mãe do evangelista João Marcos, a mãe do evangelista Marcos, que era irmã de Barnabé. Silas e Tito, que eram amigos que Paulo fez nas suas andanças, nas suas pregações. Filemon também foi uma pessoa que ele pede, né, que perdoe lá alguém que tinha cometido erro. Timóteo é o grande filho espiritual de Paulo. Timóteo ajudou Paulo num momento muito difícil, né, que ele estava à morte, e Timóteo era um garoto de 13 anos, e ele ajudou Paulo, levou Paulo para casa, né? A mãe dele, a avó dele cuidou, elas cuidaram de Paulo. Lucas, o grande evangelista Lucas, que encontra Paulo lá em Antioquia e se torna, mais tarde, um grande trabalhador do evangelho. Eunice, Lode e Gaio foram pessoas que... Eunice e Lode eram a mãe e a avó do Timóteo. E Gaio era um soldado que o ajudou muito. Sérgio Paulo foi um procônsul, né, que Paulo curou. E tantos outros. Ainda as presenças iluminadas de Maria Santíssima e de Jesus. Então, olha o trânsito em torno de Paulo. Pessoas necessitadas, pessoas amigas, pessoas curadas por ele, pessoas muito amadas por ele, como o caso de Abigail, né? Pessoas que ele tentou ajudar no princípio, que foi o João Marcos, o evangelista Marcos, né? Paulo deu muita força para ele no princípio, e a presença de Maria Santíssima e de Jesus, né? Quantas personalidades reunidas num tempo para estabelecer no mundo a mensagem de implantação do reino de Deus definitivamente no plano físico. Gente, é preciso tomar cuidado quando alguém vem falar conosco sobre algum personagem da história do cristianismo nascente. Precisamos fazer essa busca, né, do entorno da pessoa. Ok? Depois deles vieram Orígenes, Clemente de Alexandria, Irineu, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Tertuliano de Catargo, Atanásio de Alexandria, Gregório Nazianzeno, Ambrósio, Eusébio da Cesareia, Gregório de Nissa, Jerônimo, Agostinho de Hipona e tantos outros que foram considerados os pais da igreja. E todos eles se baseavam, referiam a Paulo de Tarso. São esses grandes padres da igreja, culminando aí com Santo Agostinho, né? No século IV, né? Que foi talvez o último dos padres da igreja, ou seja, dos pais da Assembleia Cristã. E vieram outros tantos ao longo desses 2 milênios. Destacamos Francisco de Assis, Allan Kardec, Francisco de Xavier, e todos nós que aqui estamos dentro do maior movimento sociocultural, filosófico, científico e religioso do planeta, que é o Espiritismo. Você já parou para pensar que você pode se unir a esse grupo de pessoas?
para trabalhar pela implantação do cristianismo no mundo, implantação definitiva do cristianismo no mundo? Você está sendo convidado. Eu estou sendo. O que nós vamos dizer para o mestre? Senhor, depois eu vou? Ou Senhor, o que quereis que eu faça? Ainda personagens, né? Nós perguntamos, e o que nós estamos realizando, minha gente? O que nós estamos realizando? Vamos pegar algumas frases marcantes de Paulo agora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Reflete sobre isso. Tudo é lícito, mas saiba aquilo que te convém. E faça só isso. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, fiquem firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Olha, Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. É essa libertação para o Evangelho, gente. As outras liberdades que nós buscamos são temporárias e pode ser muito fictícias. Não, Jesus nos liberta para a realidade espiritual. Ou seja, nos liberta de um mundo de provas e expiações para projetos futuros bem melhores. Então, não fiquemos presos a certos tipos de escravidão, né? Tudo será revelado ao ser exposto à luz. E o que é exposto à própria luz, torna-se luz. Então, tudo é revelado para aquele que quer iluminar. No momento em que ele aceita essa iluminação, ele passa também a ser luz. Viver o reino de Deus é ser participante da cruz de Cristo. Ou seja, você vai ter dificuldades, mas você está com Cristo. Mais algumas? Vamos lá. Já não sou eu que vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Paulo não está dizendo que é Jesus, não, tá? Ele está dizendo que é o Cristo, ou seja, o que está dentro de nós. Então, quando eu começo essa minha caminhada, essa minha jornada de libertação espiritual, o Cristo interno começa a me dominar. Assim como o ego inferior me dominou até aqui. Das suas incongruências, das suas liquidezes, né? Do seu orgulho, do seu egoísmo, isso acaba, e quem vai me governar agora é o meu Cristo interno, que é o representante do reino de Deus que está em mim. Ótimo isso. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A gente já falou sobre o amor, porque é a lei suprema. Então, a fé e a esperança são transitórios. Quando você chega no amor, você não precisa mais ter nem fé nem esperança. Você simplesmente é. Você está em Deus. Combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Cuidemos da nossa consciência, gente. Nossa consciência, muitas vezes, é assaltada por problemas internos do inconsciente e externos de outras pessoas que veem nossas fragilidades. Aí assalta. E Paulo diz isso, ó, combate o bom combate, com fé e boa consciência, ou seja, não deixa a tua consciência ser levada por ideias outras, né? Porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Já não acredito mais. Ah, não, agora não acredito mais nada, não. Por quê? A consciência titubeou, né? Em Tito 2,8, use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Gente, quantas vezes nós gastamos palavras ao léu, né? Palavrões, reclamações, queixas. Então ele fala, usa a palavra certa para ninguém dizer nada de você. Então, se a pessoa fala palavrão, fala imoralidades, ele fica desconsiderado social. Eu não vou respeitar essa pessoa, não. Né? Pessoa que fica falando palavrão. Eu vejo tanto adolescente, meninos e meninas, falando palavrão assim, até assustadores. Como é que eu vou
entender que essa pessoa está querendo seguir um caminho bem firme na vida. Então, cuidado, palavra certa, sem fofoca, sem queixa, sem reclamação, sem palavrão, sem xingamento, sem nada disso. Que os inimigos não fiquem envergonhados. Não, aquela ali fala certinho. Aquela ali, não podemos falar mal. Isso é muito sério. Tito era um jovem ainda, quando Paulo falou isso para ele. Tipo, tem uns 20 e poucos anos. Ele está falando para todo mundo, né? Para o jovem e para os adultos aqui. Agora, essa é interessante, né? Desperta tu que dormes. Levanta-te e sai de entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, está em Efésios. Vamos levantar, né? Aqui a gente que acha, né, que já não tem mais jeito, que está morto, que tem medo da morte. Então, Cristo vai nos esclarecer, né? E vai nos alinhavar num tempo novo. Muito interessante tudo isso, né? O que estudamos sobre Paulo de Tarso, né? Primeiro estudo, nós fizemos reflexões importantes sobre a vida de Paulo e sua relação com Deus, Jesus e o mundo. 3 importantes lições de Paulo para todos nós: estudar, não intimidar, reformular-se, bater na porta certa, acreditar, ação de Jesus, cautela, problemas de situações familiares, nós é a tarefa cristã, mudanças necessárias, convocações, mãos ao trabalho e nunca desfalecer. São 13 lições de Paulo de Tarso. Vamos estudar, gente? Não vamos nos intimidar? Vamos nos reformular? Vamos sempre bater na porta certa? Vamos acreditar em Deus e Jesus? Vamos buscar as ações de Jesus no mundo para nos espelharmos nela? Vamos ter cautela? Cuidemos das nossas situações familiares, façamos a nossa parte da melhor maneira. Busquemos entender qual é o que somos nós nas tarefas que nos são oferecidas. Fazendo mudanças necessárias, convocando a nós mesmos para o trabalho, botar a mão no trabalho e nunca desfalecer. São lições de Paulo, né? As correntes ideológicas. Agora, o que nós estudamos nessa série? Primeiro estudo, as correntes ideológicas e religiosas de Saulo de Tarso. O segundo foi a conversão de Saulo e a mudança de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Já está tudo gravado, está aí no YouTube para você pesquisar, se você quiser, né? As viagens de Paulo de Tarso e a criação das assembleias cristãs e as cartas de Paulo de Tarso. São os nossos 4 estudos anteriores, que estão aí disponíveis para, se você quiser, rever ou ver, né? E nós, né? Somos seres passivos ou coadjuvantes ativos no trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, como fez Paulo de Tarso, o cavaleiro do Cristo? Vê que nós somos. Nós somos cavaleiros do Apocalipse, cavaleiros da destruição, do escatológico, né? Ou somos cavaleiros do Cristo, da renovação, da criação do novo ciclo? Cada um decide, né? Então, minha gente, chegamos ao final deste estudo, desta série, muito agradecidos a Deus por tudo isso, por tudo o que nós vimos de Paulo de Tarso, e que ele possa continuar nos instruindo. Queremos agradecê-lo por ter vivido essa vida tão interessante, tão dinâmica, e tão salutar, e tão modelar para todos nós. Que possamos, cada um de nós, pegar da charrua e não olhar para trás. Levantar dentre os mortos. Permitir que só o Cristo viva em você. O teu Cristo interno. Botar a mão na massa, trabalhar, reformular, crescer, nunca se intimidar. E vamos que vamos. É difícil? Sim, porque nós ainda estamos muito incipientes no trabalho do bem. Nós ainda oscilamos muito entre o bem e o mal, sabe? Entre ir ou não ir, fazer ou não fazer.
mas que a gente esteja sempre ligado ao Mestre em orações, no momento da dúvida, para que a gente possa realizar a coisa certa. Isso é muito importante. Essa é a nossa decisão. O nosso tempo exige isso de nós, de cada um de nós. Então, não dá para ficar mais assentadinha, esperando o tempo passar. Não. Não dá mais para falar que eu sou espírita. Não. Você precisa ser espírita. Porque sendo espírita, você é cristão. Que trabalha, que atua e que não se intimida. Fica o meu abraço para você, o meu agradecimento enorme a todos que veiculam esses estudos, principalmente o GRESB, que é o nosso ponto de partida sempre. Agradecemos a todos e pedimos a todos que olhem para si mesmos. E se você não é um Paulo de Tarso ainda, mas que você esteja a caminho dele, das lições dele. Com certeza, ele vai te ajudar. Ele vai te dar força para que você encontre o teu Cristo interno. Muito obrigado, minha gente. Agradecemos à espiritualidade por este momento de estudos, esses momentos, né, de estudos, nesses cinco momentos diferenciados, mas todos ligados à mesma pessoa, à mesma síntese. Fiquem com Deus. Que Jesus ampare sempre vocês. Que vocês nunca se intimidem, gente. Vamos. A evolução é nossa. O futuro nos aguarda, mas esse futuro pode começar agora. Muita paz. Fiquem com o Senhor Jesus. Que Paulo de Tarso, o cavaleiro do Cristo, seja o teu modelo enquanto cristão.